Oi, pessoal, aqui é Tina, consultora e diretora executiva de vendas independente da Mary Kay. Estou aqui gravando esse vídeo para capacitar vocês com relação ao serviço da sessão de automaquiagem, né? Eu falo que a diferença entre comprar Mary Kay de você ou de mim é justamente o serviço, porque o produto é o mesmo, não é? Então a gente tem que se capacitar como consultora para a gente prestar o melhor atendimento para as nossas clientes, não é verdade? Eu também costumo dizer que a gente não deve fazer a demonstração de vários produtos de linhas diferentes no mesmo momento, né? Eu gosto muito de separar as sessões entre sessão de cuidados com a pele, onde eu demonstro 3 em 1, microdermabrasão, solução diurna e noturna é opcional, hidratante, base, finalizo com um batom, né? Porque aí o foco é a pele e vender tratamento de pele e indicar aquilo que a cliente quer melhorar na pele. Na sessão de automaquiagem, eu vou usar os produtos de maquiagem. O foco é maquiagem, apesar de sempre começar com o 3 em 1 e o hidratante, que é o passo da limpeza e hidratação. E separar também a sessão de spa corporal e fragrâncias, tá? Então é muito importante que você separe essas 3 sessões para você criar na sua cliente aquele gostinho de quero mais, né? Quando você faz a sua sessão de cuidados da pele, você já falar para ela o que você gosta mais, de coisas pro corpo ou você gostaria de aprender a se automaquiar? Ah, eu gostaria de aprender a me automaquiar. Ótimo, então eu vou presentear você num outro momento com uma sessão de automaquiagem para você aprender a se automaquiar, fazer um make básico e usar, experimentar toda a linha de maquiagem da Mary Kay. Tá? Eu reuni aqui um pouco de tudo dos produtos, vou tentar falar um pouquinho de tudo num vídeo rápido para vocês. Juro que eu vou tentar fazer esse vídeo o mais rápido possível, tá bom? Primeiro eu quero dar uma aulinha dos produtos de maquiagem pra vocês. E pra isso, eu vou usar o nosso The-Look, né? O nosso catálogo, né? O nosso folheto, onde a gente tem o portfólio com todos os produtos da Mary Kay, tá? Lembrando que eu tô gravando esse vídeo em fevereiro de 2017, finalzinho de fevereiro, então talvez se você estiver assistindo esse vídeo num outro mês, pode ser que não tenha mais alguma cor de alguma coisa que eu mostrei, porque a Mary Kay tá sempre lançando novos produtos para atender melhor as consultoras e as clientes, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria falar aqui com vocês é com relação aos nossos estojos, tá? Então, você vai ver que na Mary Kay tudo é individual, né? Por exemplo, se eu quiser comprar uma sombra, eu posso comprar só a sombra. Eu não preciso comprar um quarteto ou um estojo lindo com 3 sombrinhas dessa que depois quando terminar a sombra que eu gosto, eu vou jogar o estojo fora. Não, na Mary Kay eu compro tudo individual e eu encaixo no estojo como eu quero. Por exemplo, esse daqui é o meu estojinho de uso pessoal, tá? Então aqui, ó, você pode ver que aqui tem 3 sombras e eu encaixei um quarteto de sombra. Ele é imantado, ó, ele não cai, tá? Ele gruda. E aqui é o espaço para você pôr o pincelzinho, tá? O pincelzinho pequenininho. Porém, como eu tenho o pincel grande, aqui você pode colocar um ímã, se você quiser, no estojinho, e colocar mais produto. Aqui, às vezes, sua cliente já tem a coleção de pincéis ou tem os pincéis no tamanho grande, você pode encaixar com o ímã aqui os mais maquiagem. Por exemplo, aqui eu pus um quarteto, 5 cores de sombra e coloquei um blush, mas eu poderia ter colocado um pó aqui, uma sombra Cinnabar e uma iluminadora e um blush aqui, por exemplo, eu já faria um look bem legal. E aqui ele ainda encaixa o batom. Nesse jeitinho o estojo, ó, o batom não sai daqui, tá bom? E esse estojo fechado, ele é feito para cair no chão e não quebrar a tua maquiagem, tá bom? Além desse estojinho, a gente tem ele no tamanho mini, que aí não cabe o batom, ó, ele é mini, compacto. E eu posso remover também a maquiagem clicando aqui no buraquinho, ó. Aí eu removo aqui a maquiagem que eu quero e coloco outra coisa. Ele cabe tanto um pó como
uma base creme efeito pó, como um blush 3 sombras ou 6 sombras, aí você coloca como você quiser. Personalize conforme o seu estilo. Aqui embaixo é para você colocar os pincéisinhos, tá? Ou se você já tem os pincéis, eu coloquei um ímã para eu colocar mais produto aqui, tá? Então, esses daqui são os estojos da Mary Kay. E aí você pode estar pensando assim, mas eu não gosto muito porque a maquiagem da Mary Kay vem assim, ó, nesse descartávelzinho. Mas eu vou falar uma coisa pra você, eu penso já completamente diferente. Pra mim, isso é um respeito ao cliente. Por quê? Eu compro, eu não pago a embalagem, né? Isso daqui, ele é uma embalagem simples de plástico que quando eu quiser remover, eu ponho num estojo, ou eu posso usar assim porque ele abre e fecha e trava normalmente. Agora, muitas marcas vendem um estojo desse, por exemplo, lindo, preto, bonito, assim, com um blush. E quando termina o blush, você joga o estojo todo fora. Então, eu acredito que a natureza agradece por você poder reutilizar essas coisas, tá? Então, eu vou colocar um grampo aqui no cabelo para poder fazer a demonstração de alguns produtos aqui, tá? Então, além, o que mais que eu acho muito legal? A cliente também não precisa comprar, por causa que no estojo vem 4 cores e ela queria o preto e o branco, a iluminadora, e ela acaba levando uma rosa e uma azul só porque tá no quarteto, entendeu? Agora, a Mary Kay tem quartetos, né? Você pode ver que aqui a gente tem alguns quartetos e são cores que combinam entre si ou cores que a gente pode fazer uma combinação, né, do mais escuro com mais claro. Por quê? Porque nós temos muitas clientes que não sabem fazer combinação. E, infelizmente, a gente tem muita cliente que não compra de uma consultora, compra de uma revista, né? Então, ela vai, não sabendo se maquiar, ela compra o quarteto pronto e tenta fazer em casa. Por isso que o nosso serviço é tão importante, tá bom? O que eu quero falar pra vocês com relação à maquiagem? Tudo que é pó da Mary Kay, tá? Maquiagem em pó, sombras minerais, blush, a base em pó mineral, pó compacto, todos os produtos que são em pó, eles são minerais, tá? A maquiagem mineral hoje é o que tem de mais moderno na indústria de cosmético. Por quê? Porque a maquiagem mineral, ela não obstrui os poros, então ela não é uma maquiagem que dá espinha, que dá cravo, essas coisas, né? Não obstrui, não suja a sua pele, tá? Ela é uma maquiagem que ela adere perfeitamente na pele mista a oleosa, tá? Ela tem um menor processo químico que a maquiagem comum, tá? Ela, por conta disso, ela não prolifera fungos com tanta facilidade como a maquiagem comum, tá? Você pode ver que ela é livre de fragrância, ela não é uma maquiagem que tem cheiro, tá? Então ela tem uma possibilidade muito menor de dar alergia nas pessoas. Eu gosto muito, quando eu vou fazer a sessão de maquiagem, de pedir para a cliente me mostrar tudo que ela tem, tá? Então, o meu foco nunca é só vender, o meu foco sempre é vender o meu serviço, né? Como eu falei. Então, eu chego na cliente, eu peço para ela trazer tudo que ela tem de maquiagem, para eu ensiná-la a usar o que ela tem e também para comparar, para ela poder ver, né? Então, quando eu vejo a cliente tem uma maquiagem que não é mineral, eu peço para ela passar a mãozinha assim no pó compacto nosso e fazer assim para ela sentir a textura e passar no dela que não é mineral, para ela ver como ele é uma maquiagem mais grossa, tá? Por quê? Para ela ver que é por isso que a gente passa tanta coisa no rosto, né? E a gente tá sempre com aquela pele leve, não tá com aquela pele grossa, né, de tanto reboque, né, que a gente fala, tá? Então, eu gosto muito de mostrar para ela os benefícios da maquiagem mineral, por ela ser mais fina, por ela ajudar a controlar o brilho, né, e a oleosidade da pele, tá bom? O que mais que a gente tem? Nós temos pós bronzeadores, tá? E pó iluminador, tá bom? Aqui a gente tem os bronzeadores, a gente tem o light medium e o medium to dark. Como eu uso a base bege 4 no verão e a bege 2 no inverno, então o pó bronzeador que eu uso é o light medium, tá? Que é o mais claro. Mas existe também o bronzeador medium to dark, tá? O iluminador tem um tom só, tá? Que é este tom aqui, ó, iluminador, tá bom?
Além disso, nós temos o pó mineral compacto, que é diferente da base em pó, tá? O compacto, ele vem assim, ó, para ela passar com um pincelzinho ou com a esponja. Eu prefiro com o pincel, tá? A base creme efeito pó, então só para vocês saberem, nós temos base, vários tipos de base, né? Essa daqui, que a minha tá bem usadinha, ó, ela é um creminho. Ela é uma base em creme, ó, vou pegar na mão aqui para vocês verem, tá? Ela é uma base em creme, só que ela tem um efeito pó. Ela dá uma cobertura de base, talvez não dê pra no vídeo ver muita coisa, tá? Ela dá uma cobertura de base, mas ela fica um aveludadinho de pó, tá? Ela dá um acabamento em pó, tá bom? Além disso, nós temos a base em pó mineral, tá? A base em pó mineral, que é essa daqui, que é linda, né? Ainda dá pra você se olhar aqui como um espelhinho pra passar batom, né? Ela, você vai usar assim, ó, você vai abre a trava dela, ó, tem uma trava que você gira aqui, bota o produto ali na tampinha, fecha a travinha pra ele não vazar, ó, tô com o produto aqui, daí eu vou pegar com o pincel chatinho, que é esse retinho, pego a base em pó mineral, tiro o excesso aqui pra ele ir subindo no pincel, tá? E aí eu vou usar em movimento circular sem tirar do rosto, tá? Eu vou tentar passar aqui na minha mão para ver se dá para vocês verem. Mas se não, você mostra para cliente, tá? Eu gosto muito de passar a base em pó assim na mão, no dorso de uma mão, e mostrar para ela o dorso das duas mãos juntas. Parece que eu passei uma base líquida na mão, tá? Então, ó, não sei se vocês vão notar alguma diferença, mas nessa mão parece que eu já tô de base líquida, cobre imperfeições, e já nessa você vê bem olha que mãozinha com branquinho, né? Dá pra ver alguma diferença? Parece que eu já tô de base, né? Nessa mão aqui, tá? Então eu gosto de mostrar pra cliente essa diferença, tá bom? Então quando ela for aplicar a base em pó mineral no rosto, ela vai usar em movimentos circulares, sem tirar o pincel. Não é um pincel que você vai passar voando tudo. Você vai usar movimentos circulares pequenininhos, tá? Pintando o rosto, vai pegando e colocando mais, tá bom? Então a base em pó mineral, ela é uma base, só que em pó, tá? Ela pode substituir a base líquida? Olha, eu não consigo substituir, porque a cobertura da base líquida é muito boa. Mas tem cliente que não gosta de usar base todo dia, então ela gosta de passar só um pozinho para cobrir alguma coisinha, então ela usa a base em pó mineral, né, sozinha, tá bom? Então tem essa opção. Para quem não gosta também de uma cobertura muito assim, né, como gosta de ficar mais neutro o rosto, ela pode usar o CC Cream, tá? O CC Cream, ele é um multi-benefícios, tá? Em um único produto. Esse daqui que eu tô com ele aqui na mão é o Very Light. Eu gosto muito de levar para cliente ver. Eu não falo, essa daqui é a base com protetor solar da Mary Kay, porque isso daqui não é uma base, tá? Isso daqui, ele tem uma cobertura de base, então ele tem cor, ele tem filtro solar, ele tem antioxidantes que combatem o envelhecimento, ele serve como nivelador, então tem gente que gosta de usar ele por baixo da base para nivelar o tom, nivelar a textura da pele, então como se você estivesse usando um primer, tá? Então ele é muito legal e ele tem fator de proteção solar 15, tá? Que para quem não usa nada, ela pode se sentir 15 vezes mais protegida do que se ela estivesse sem nada, tá bom? Então ele a gente tem 4 cores somente, que é o Very Light, o Medium to Deep, o Light to Medium e o Deep, tá? Que é um pouquinho mais escuro. A gente tem até uma tabelinha para você ver um comparativo, tá bom? Com relação às bases, tá? Base, nós temos aqui as bases líquidas. Nós temos a Time Wise, base Time Wise, e a base de cobertura média, tá? Quando eu entrei na Mary Kay, em 2009, 2010, não tinha essa base Time Wise.
nós só tínhamos a base de acabamento, de cobertura média, que é para pele mista oleosa. E na época tinha o de pele normal a seca, que chamava cobertura total, tá? Naquela época, como a gente não tinha Time-Wise, era assim que a gente vendia o produto. Pele mista oleosa, a gente indicava de cobertura média e normal a seca, a gente indicava de cobertura total, tá? Agora, nós temos para a pele normal a seca, a base Time-Wise de acabamento luminoso, tá? Ó, base luminosa, cobertura luminosa. E essa daqui é a de acabamento mate, que vocês já conhecem, que é a que veio no kit, tá? Essa daqui de acabamento mate, ela dá uma cobertura sequinha, tá? Por quê? Porque quem tem a pele oleosa, ela não gosta de ficar brilhando, né? Quando passa a base. Então, a pessoa que tem a pele oleosa vai gostar de um toque seco, tá? Acabamento mate quer dizer opaco, sem brilho, tá? Tanto é que nós temos aqui sombras de acabamento mate, tá? Então, é muito importante você saber que mate quer dizer opaco e não seco, porque senão você tá querendo dizer que os nossos batons matíssimos são secos, né? E eles não são, eles são quem já experimentou o batom matíssimo, ele é super cremosinho, não é verdade? Mas a gente acaba errando falando que o batom matíssimo ele é seco, e na verdade ele não é seco, ou a base é seca. A gente não deve falar que a base é seca. Ela dá uma textura sequinha, mas ela é sem brilho, tá? É assim que a gente deve falar o nome para o acabamento mate. Tudo isso porque a base mate, ela tem sílica na fórmula, assim como o primer. O primer também tem sílica, tá? Microesferas de sílica. O que a sílica faz? Ela seca a umidade, a oleosidade da pele, tá? Enquanto a base luminosa, que é a rosinha, ela é ideal para uma pessoa de pele seca, porque ela tem um acabamento mais úmido, porque ela tem glicerina. E a glicerina, ela é um umectante natural que acaba captando a umidade do ar para colocar na sua pele, tá bom? Então, a de cobertura média para de acabamento mate, a diferença é que a de cobertura média não é anti-idade, porque essa daqui tem vitamina E, que combate o envelhecimento, e essa daqui ela é um pouquinho mais mousse. Eu digo que ela é mais fluidazinha, tá? Essa base aqui. Essa é mais líquida, tanto é que você põe uma gota dessa, ela não pinga tão facilmente. Essa daqui já escorre mais facilmente, tá? Agora, se você não experimentou a de acabamento luminoso, você vai ver que a textura dela é um pouquinho diferente. Ela é mais molhadinha do que a base de acabamento mate. O que mais aqui? Vamos ver. Primer, né? Nós temos dois tipos de primer na Mary Kay. Um primer é o primer de sombra, que é esse daqui. E o outro é o primer facial. Primer quer dizer cola, tá? Serve para fixar a maquiagem. Então, eu vou passar aqui o primer para vocês verem. Um lugar com primer e um lugar sem primer, tá? Ó, coloquei um pouquinho aqui. Eu vou aplicar ele assim numa parte da minha mão e vou dar as batidinhas como se eu estivesse passando no meu olho, tá? Por quê? Pra que serve o primer de sombra? Aquela tua cliente que tem olhos cobertos, né? Quando ela abre o olho... Tô me sentindo horrorosa sem maquiagem aqui pra fazer pra vocês, né? Aquela cliente que quando ela abre os olhos, a pálpebra móvel se esconde no ossinho, né? Ou uma pessoa que tem olhos orientais, né? Então a pálpebra móvel acaba se escondendo mais. Ou também aquela pessoa que tem a pele muito oleosa e a pele dos olhos acaba que acumula sombra, porque a oleosidade acaba deixando um aspecto mais acumulado da sombra, tá? Então, olha só que interessante. Eu vou passar um pouquinho aqui na sombra roxa e vou passar onde não tem primer, para vocês verem a cor que ela fica, ó. Aqui é a sombra onde eu não passei o primer, tá? E agora eu vou passar um pouquinho de sombra aqui
aonde eu coloquei o primer, para vocês verem. Olha a textura da cor aonde tem primer e aonde não tem primer. Ele pigmenta, ele realça o pigmento da pele, ó, tá vendo? Da sombra, desculpa. O pigmento da sombra. Enquanto aqui ele não fixa tão bem quanto se eu estivesse de primer, tá bom? Então eu gosto de demonstrar assim para cliente ver. Nem tudo você precisa usar na sua sessão de maquiagem, mas se você mostrar, é legal porque a cliente acaba conhecendo novos produtos e gostando mais, tá? Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Uma coisa legal também é que a maquiagem mineral, ela pode ser utilizada molhada, tá? Então, a sombra mineral, né? Então, com isso, você pode... Aqui, meu borrifadorzinho. Eu sempre levo um borrifadorzinho com um pouquinho de água, porque você pode fazer o quê? Usar no pincel chanfrado, que é esse daqui, tá? Com essa pontinha. Você pode pôr um pouquinho de água num potinho, molhar, tirar o excesso num paninho ou num papel higiênico, passar numa sombra preta, por exemplo, e fazer um delineado, por exemplo, como eu estou fazendo aqui, ó. Com a própria sombra eu fiz o delineado preto. Tá vendo? Agora olha só que legal. A aula de maquiagem é para você dar dicas para sua cliente. Então, se você tem uma cliente que reclama porque ela tem os olhos muito pequenos, você pode dar dicas para ela deixar o olho maior. Como, por exemplo, fazer isso que eu fiz com a sombra, tá? Em cima do olho e por fora do olho. Então, com tudo que eu quero, isso daqui é legal você ensinar, ó. Quando a gente tá lá na frente do espelho, a gente vai passar a máscara de cílios, a gente não ergue assim, abre a boca, né? Então, não precisa fazer isso se você tiver um espelhinho na mão. Em vez de você erguer o rosto, você pode ficar com o rosto reto, colocar o espelho aqui na altura do seu queixo e só olhar pra baixo, ó. Eu vejo toda a minha pálpebra. Vocês não estão vendo a minha pálpebra? Quando eu olho pra baixo? Agora, se eu olho lá em cima, eu não vejo a minha pálpebra, mas eu vejo bem aqui embaixo dos olhos. Então, tudo que eu quero passar embaixo do olho, eu vou colocar o espelho em cima e vou olhar pro espelho. Ó, por exemplo, aqui eu vou passar a sombra por fora, vou colocar embaixo dos cílios, ó. Embaixo dos cílios, enfio por baixo dos cílios e passo a sombra por fora do meu olho, ó. Tô passando aqui pra vocês verem, tá? E vou passar em cima também pra vocês verem o que acontece. Quando eu passo a sombra por fora do olho, ou lápis por fora do olho, delineador, sei lá o que você vai usar, você vai deixar o olho maior, ó. Fiz mais ou menos só pra vocês verem, tá? Mas dá pra ter uma noção. Ó, passei por fora do olho. Ó como o olho fica aparentemente maior. Agora, eu vou usar o lápis preto por dentro do outro olho pra vocês verem como que é quando eu quero diminuir o olho, tá? Então, eu vou aplicar o lápis preto pra quem acha, sua cliente que acha que o olho dela é muito grande e ela quer diminuir, você pode aplicar o lápis preto, que por sinal a tampa dele serve para você apontar o lápis, tá? Então você coloca assim e aponta, tá bom? Tira a tampinha pequenininha, que ele vira um apontador, tá bom? E eu vou passar ele por dentro do olho. E aí eu vou mostrar para vocês como isso dá diferença. Olha, eu vou olhar bem certinho pra vocês aqui na câmera e vocês vão ver como que fica estranho. Não parece que um olho meu é maior e o outro é menor? Super esquisito, né? Então, quando a cliente acha que o olho dela é muito grande, você pode falar pra ela usar o lápis
levemente na linha d'água por dentro. Como a cliente que acha que o olho é pequeno pode deixar o olho maior usando o lápis por fora do olho. Tá vendo? Então, isso é uma dica legal. Agora, se eu quiser deixar o olho bem marcado, posso usar esse lápis por dentro e por fora, e vai do critério de vocês, o quanto que vocês querem ficar parecendo que estão super maquiadas, tá? No caso aqui não pintou nada, mas depois eu pinto, tá bom? Vou ficar aqui horrorosa, dando a aula com o olho grande e o olho pequeno. Mas tudo bem. Outra coisa legal para você dar dica na sua sessão de maquiagem. A sua cliente que acha que a boca dela é muito grande e ela tem vontade de diminuir. O que você pode fazer? Apaga o lábio, a linha do lábio com a base, tá? E... apaga com a base, pega o lápis de contorno labial. Aqui. E passa o contorno. Quando ela acha que a boca é muito grande, apaga e passa o contorno levemente por dentro dos lábios. Depois vem com um pincelzinho e pinta a boca. Se a cliente acha que a boca dela é muito pequenininha, que não aparece, você pode apagar o lábio com a base e vir fazendo o contorno levemente por fora da boca. E depois você pinta. Ele vai dar uma sensação de lábios maiores e mais carnudos. Outra dica legal é colocar o brilho labial no meinho do lábio para ficar com a impressão do lábio maior, tá bom? Então, essas coisas são dicas que você pode fazer para deixar a sua sessão de maquiagem mais legal, tá bom? Então, eu tava falando do primer, né? O primer de sombra eu já falei, e agora eu vou falar pra você do primer facial. O primer facial, ele serve tanto para fixar a maquiagem, como também ele serve como nivelador, tá? Como nivelador, o que ele faz? Imagine uma laranja e você passando base Time Wise nessa laranja, tá? Os furinhos que a laranja tem não vão ficar pintados, vão ficar aparecendo os furinhos. O certo para pintar os furinhos seria com um pincel, por isso que o acabamento de uma base aplicada com pincel é muito melhor do que o acabamento de uma base aplicada com as mãos, tá? Mas vamos supor que eu tivesse querendo deixar essa laranja lisinha para eu passar a base. O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o primer facial em toda a superfície da laranja onde tem os buraquinhos. Então, eu vou passar depositando. Então, por exemplo, eu não gosto dessa região aqui, onde os meus poros são um pouquinho mais aparentes. Então, o que eu faço? Eu ponho uma gotinha de primer, uma pérolazinha, e vou depositando nessa minha região, em volta do nariz, no nariz, aqui no queixo e aqui nas bochechas, tá? Depois que eu depositei, eu espalho levemente. Você não vai esfregar, para você não tirar o primer do lugar, tá? Depois que você fez isso, você pode aplicar a base. Você vai já sentir diferença na hora de aplicar o primer. Na hora de passar, você já vai sentir o teu rosto mais liso, tá? Então, o primer serve como fixador e também como nivelador. Beleza? Vamos continuar aqui. Pó translúcido, tá? O pó translúcido é esse pó mais branquinho. Tá vendo aqui que o meu está lá na outra necessaire, tá? Ele é um potinho tipo esse daqui, só que com a tampinha preta, né? O pó translúcido, ele pode ser usado sozinho, ele pode ser usado para finalizar uma maquiagem, ou ele pode ser usado simplesmente como um acabamento, ou a cliente que ao longo do dia brilhou muito, suou muito e ela ficou com a pele oleosa, ela pode pegar o nosso lencinho antibrilho, tira a oleosidade do rosto, vai lá e passa um pó solto translúcido e ele vai deixar aquele aspecto de pele limpinha, acabei de tomar banho, tá? O pó solto translúcido, ele tem micropartículazinhas difusoras de luz. Então, ele é muito legal para aquela tua cliente que tem bastante linha de expressão. Por quê? Porque as micropartículas refletem a luz
disfarçando as linhas de expressão. Diferente, às vezes, de um pó compacto, uma base em pó, que vai deixar aquele aspecto mais sequinho e marcado aonde tem a linha de expressão, tá bom? Aí a gente teve um lançamento maravilhoso, que é o spray fixador de maquiagem, que é isso mesmo que ele faz, ele fixa por até 16 horas, aplica em torno de 20 centímetros do rosto, tá? E ele depois da maquiagem finalizada. Já falei das bases. Os batons que eu tava falando, né? Batom mate, então quer dizer opaco, sem brilho. E aqui nós temos os matíssimos, que são sem brilho nenhum. Nós temos os batons cremosos. Aqui a gente tem tons metálicos, chocolates, alaranjados, vermelhos, neutros, tá? E aqui nós temos o brilho labial, tá? O brilho para lábios Nourish Shine Plus. Esse brilho labial, vou falar uma coisa pra vocês. Antes de Mary Kay, era a única coisa que eu usava de maquiagem, às vezes, era um brilho labial. E mesmo assim eu tinha um nojo, porque eu achava que ficava parecendo um frango assado na boca da gente, né? E esse daqui foi o primeiro brilho labial na minha vida que eu experimentei aqui no Meleca, tá? Então ele é muito bom. Não sei se você já experimentou, mas ele é muito bom. Esse daqui é o batom True Dimension, tá? Esse batom aqui já é um batom de uma categoria mais premier. Ele é um batom com um preço um pouco acima dos outros, também porque ele tem uma embalagem diferenciada, ele é todo lindo, né? E o meu não tá aqui pra eu mostrar pra vocês. Caramba, esqueci. Ele tem além de uma embalagem mais bonita, ele também tem peptídeos que hidratam a pele, o mesmo que tem no bálsamo do lábios de seda. Então você sabe que a cliente está usando um tratamento nos lábios. Ele também não tem uma cor muito forte, tá? Ele tem uma cor mais leve. Mesmo os tons de vermelho deixam ele num aspecto mais molhado, hidratado. É bem bonito esse batom aqui, tá? Para quem não gosta de usar batom, a cor Natural Beauty, que é esse daqui, ou Beauty, sei lá como que fala, ele é uma cor bem neutra e bem bacana, tá? Lápis labial, máscara, aqui as máscaras, né? A nossa linha de máscaras. Começa, você pode ver que a máscara, tudo que é pros cílios, começa aqui no nosso primeiro passo, fortaleça. Esse daqui é um sérum fortalecedor de cílios e sobrancelha. Onde que ele vai ser usado? No pelinho da sobrancelha, ele vai crescer mais forte. Então, se ele não cresce porque ele é quebradiço, ele vai crescer, vai ficar mais longo, tá? E ele vai fortalecer, tá? Então, você vai usar na linha da onde tá aqui o meu delineador para fortalecer os cílios. Não precisa passar nos cílios, senão você vai sentir que arde para dormir, tá? Porque você vai usar esse aqui para dormir. E o fortalecedor você vai usar em cima da sobrancelha também, tá bom? Ele vai crescer mais longo e mais forte os pelos dos cílios e da sobrancelha. Isso é muito legal, tá? Tem muita cliente que usa e fideliza com isso daqui. O passo 2 é um primer de cílios e ele também é uma máscara incolor, tá bom? Ele pode ser usado antes da máscara de cílios, de qualquer uma das máscaras, para ele definir os cílios e deixar ele já preparado para receber a máscara. E ele também, eu sinto que na hora de remover, quando eu tô com o primer, ele sai com mais facilidade dos cílios. Então eu gosto bastante dele, tá? Agora as máscaras. Todas as máscaras da Mary Kay que não são à prova d'água, elas são resistentes à água, tá? Mas não são à prova d'água. Por exemplo, essa Lash Love tradicional, a Ultimate, a Lash Love alongadora e nem a Lash Intensity, tá? As que são à prova d'água, é a prova d'água mesmo, sabe? Mergulhar na água não sai. Que são essas cinzas, tá vendo? Que é a Lash Love, a prova d'água, e a Lash Love alongadora, a prova d'água. Essas máscaras aqui já tem uma fixação muito forte. Eu, em mim, como uso maquiagem todos os dias, porque eu trabalho com isso, eu tenho que andar na imagem, eu não gosto de usar uma máscara à prova d'água. Por quê? Porque senão é muito difícil de sair, você fica de um dia pro outro com a máscara, né? Eu uso as máscaras normais, tá?
que não são a prova d'água, e eu choro pra caramba, porque eu nunca vi uma empresa pra você se emocionar como nessa empresa. Eu vou na igreja, eu choro um monte, e mesmo assim eu não fico com aquele risco preto, né? Que muitas pessoas choram na novela, coisa mais feia, né? Chora e fica aquele risco preto, coisa horrorosa. Eu nunca vi isso, faz 7 anos que eu tô na Mary Kay, nunca fiquei com risco preto na cara, tá? Então, essas são as máscaras, e as duas máscaras de volume é a Ultimate e essa da Lash Intensity, que foi o último lançamento, sucesso total, que dá até 200% de volume, tá bom? Como que eu demonstro o lápis e o demaquilante? A cliente não aplica o meu lápis preto no olho, tá, gente? O que ela usa para delinear são os pincéis, porque pincel eu higienizo, tá? Agora lápis, batom, passar na boca, passar no olho, eu acho muito pessoal. Então, eu demonstro em mim, como eu fiz agora para vocês verem, e demonstro na mão. Eu faço um risquinho preto com um lápis preto, que vocês já devem ter feito, e borrifo água, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui agora com vocês, tá? Então, eu faço um risquinho preto na mão, e aí eu falo pra cliente, né? Todo sonho das mulheres o sonho das mulheres é usar uma maquiagem que não borra, né? Então sabe quando você passa aquele lápis preto, aquele olhão preto, e aí você vai no casamento, e aí você chora, porque você é muito emotiva? Então, eu jogo água assim pra ela ver, entendeu? Aí eu falo, então, aí você começa com aquela passação de mão, né? Passa a mão, passa a mão, passa a mão, passa a mão, passa a mão. E aí você vai ficar desesperada que a sua maquiagem tá borrada, né? Ó o lápis preto da Mary Kay, onde ele tá. Aí não sai, né? Então aí é a oportunidade que você tem de mostrar o demaquilante, tá? Aqui, não tá aqui meu demaquilante agora. Eu ponho um pouco de demaquilante no algodão, ponho em cima, deixo ele soltar um pouquinho e depois, delicadamente, você passa o algodão e tira. A mesma coisa com a maquiagem na área dos olhos. A área dos olhos, gente, é uma região muito sensível. Eu costumo dizer que a pele do corpo é como se fosse um papelão, pele do rosto como se fosse uma folha sulfite e a pelinha da área dos olhos como se fosse uma folha de seda. Então, folha de seda a gente não trata de qualquer jeito, não é verdade? Senão ela rasga. Então, na área dos olhos, eu aplico tudo com o dedo da aliança, tá? Que é esse dedo mais leve, mais bobinho, tá? Então, eu dou essas dicas e as clientes adoram, né? Por exemplo, no rosto, ela não vai usar o dedo indicador, que é um dedo muito pesado. Ela vai usar os últimos dedos da mão. E no corpo, ela pode usar a mão toda, inclusive o indicador, tá? Então, eu indico que na hora dela remover a maquiagem, que ela não esfregue, que é ideal que ela tenha um produto testado oftalmologicamente e dermatologicamente no olho dela, que é o caso do nosso demaquilante, tá? Ele é bifásico, você vai dar uma chacoalhadinha nele e vai colocar no algodão e segura um pouquinho, dissolveu um pouquinho, você remove a maquiagem da área dos olhos, tá bom? Corretivo, gente. Corretivo mais vendido é o Yellow. Por quê? Porque o corretivo Yellow, ele neutraliza aquela olheira mais roxinha, tá? Então, o corretivo, você não precisa necessariamente usar o Yellow, tá? O Yellow é o que neutraliza aquela olheira mais roxinha, marquinhas e tal. Mas, tanto é que a gente já viu vídeos, né, de pessoas tampando tatuagem com o corretivo Yellow. Mas, por exemplo, eu uso, como a minha olheira não é roxa, a minha olheira ela é mais um cansaço, ou às vezes de usar o óculos, eu uso às vezes um corretivo um tom mais claro que a minha base. Então, por exemplo, eu tô usando a bege 4, eu uso o corretivo bege 1. E onde que eu vou aplicar? Você vai colocar o corretivo fazendo um triângulozinho nessa região onde tem a olheira. Evite pegar o corretivo onde não tem olheira, porque senão você não vai tirar o aspecto cansado. Então você vai põe uma gotinha, empresta pro dedo vizinho e aí você vai olhando para cima, dando batidinhas, fazendo o triângulozinho aqui e o triângulozinho aqui, tá? Vai dando uma batidinha em cima do olho para tirar aquele roxo em volta, cantinho, tudo. Tina,
eu uso o corretivo antes ou depois da base? Olha, o maquiador usa o corretivo antes da base. Porque o maquiador, ele tem a mão delicada de passar o corretivo e depois vir com a base sem remover o corretivo. Mas a nossa cliente não sabe fazer isso. Então, eu na aula de maquiagem falo para a cliente passar a base, que já vai dar uma clareada, uniformizada. Depois ela dá batidinhas com o corretivo. E depois, se ela achar que ele tá muito marcado, ela vem com um pouquinho de base, dando uma acertada na cor. É natural que aqui fique levemente mais claro, mas não é para ficar parecendo que você levou um soco amarelo no olho, tá? Beleza? Então, o corretivo, você pode indicar o amarelo para todo mundo que tem olheirinha roxa e os outros tons, até o tom bronze, para quem tem aquela olheira mais, que não é roxa, mas ela precisa ser clareada, tá bom? Beleza? Então, só para eu falar um pouquinho sobre os pincéis, o pincel da Mary Kay, ele é cerda natural, tá? Por quê? Porque a maquiagem mineral, ela adere perfeitamente nos pincéis de cerda natural, tá? Então, como que eu higienizo esses pincéis? Eu coloco o pincel de molho num potinho, numa tapoarzinha assim, com água e shampoozinho Johnson. Boto os pincéis até o nível mais ou menos aqui, ó. Por que até aqui nesse nível? Porque aqui é madeira. Se você molha, você pode danificar o teu pincel. Então eu ponho até aqui de água, num potinho, com shampoozinho Johnson, e deixo ele soltar aquele caldo de blush, de pó, de tudo que tem. Soltou, dá uma batidinha nele, troca a água, faz outra aguinha daquela. Eu faço umas 3 vezes essa aguinha, tá? Depois você vai ver que ele já não solta mais a sujeira. Eu enxago o pincel em água corrente, tá? Os pelinhos. Se você quiser fazer uma aguinha com condicionadorzinho neutro, pode também. Eu faço com shampoo Johnson, porque o shampoo Johnson é neutro, mas é shampoo neutro, tá? E depois que eu enxaguei, se você quiser dar o banhinho com o condicionador é legal. Se não, você enxágua bem, pega uma toalhinha, dobra a toalha e põe os pincéis secarem assim. Você não vai passar secador, você não vai deixar no sol, você vai deixar ele secar. Provavelmente ele vai secar de um dia pro outro, tá? Então se você tem sessão marcada, você não vai lavar o seu pincel agora pra usar de tarde, que você vai estragar e você vai se sentir na tentação de passar o secador e vai danificar o teu pincel, tá? Então, todos os pincéis da Mary Kay, que é pra ser usado com substâncias em pó, eles têm a cerda natural. Já o pincel que é usado para substâncias líquidas, ele tem a cerda sintética. Por exemplo, o pincel de base líquida, tá? Que é esse pincel língua de gato. Ele é de cerdinha sintética, de excelente qualidade, mas sintética, tá? Esse pincelzinho aqui também é cerda sintética, ó. Esse pincelzinho aqui. E o pincel para corretivo e sombra em creme, que é esse do cantinho, também é de cerda sintética. Por quê? Porque a cerda natural, quando molhada, ela prolifera fungo, tá? Então, se eu for usar base, por exemplo, eu gosto de usar a base líquida para espalhar com esse pincel que é o da base em pó. Só que para usar, eu tenho um que é só para isso. Então, aí eu acabo higienizando ele mais vezes, porque eu gosto da textura, só que ele danifica o pincel e em menos tempo você vai precisar trocar esse pincel, tá? Se não, você usa bonitinho o pincel de base líquida mesmo, não precisa ser que nem a Tina que gosta de usar o outro, tá? Mas eu gosto muito de usar ele mesmo, tá bom? Então, os pincéis, é legal se você puder fazer a demonstração da maquiagem com os pincéis, é legal porque aí você vende pincel. Se não, você usa o aplicadorzinho descartável que veio no seu kit de maquiagem, tá? Então vamos lá, pela ordem aqui da revista, o primeiro pincel é o pincel para côncavo. O pincel de côncavo é esse que parece um lapisinho, tá vendo? Para que ele serve? Ele serve para encaixar perfeitamente aqui no ossinho do olho, ó. Eu vou colocar esse pincel aqui, ó, para ele pintar de um lado e do outro, delicadamente esfumando. Ele vai soltar no meu côncavo, ó. Eu estou fazendo bem no ossinho,
tá? Então, ele encaixa perfeitamente aqui nesse ossinho e ele pinta dos dois lados, ó. Então, esse é o pincel para côncavo, beleza? E esse outro pincel que tá do lado dele é o pincel de blush, tá? Que no caso o meu é o da coleção de pincéis da antiga, então ele é assim de ladinho, mas o novo ele é assim, né? O pincelzinho de blush, tá? Que é para ser usado aqui nessa região das maçãs do rosto. O pincel de pó facial, que é o mais gordinho. O pincel de base em pó mineral, que é esse mais chatinho. O pincel de corretivo e sombra em creme, que eu já falei. O pincel de sombra, que é esse que é uma pazinha. Ó, ele é uma pazinha. Esse daqui eu posso usar o iluminador no alto da sobrancelha, aqui, ó. Olha como parece que uma sobrancelha é mais alta que a outra quando eu uso o iluminador na sobrancelha, tá vendo? Então, eu posso usar o iluminador também aqui no canto interno do meu olho. E eu posso usar esse pincel também para usar o tom médio, né? Eu quero usar um tom em toda a minha pálpebra móvel. Eu vou ensinar a minha cliente a passar na pálpebra móvel a sombra no tom mais claro do que a que está no tom de destaque. Então, se você quer fazer um olho com 3 sombras, você pega o tom iluminador, um tom médio aqui, só que a luz está muito ruim, então não vai dar para você ver exatamente, e o tom de destaque que eu vou usar aqui no côncavo do olho. Eu não gosto de dar aula de maquiagem com preto, tá, gente? Por quê? Porque eu não tô dando uma aula para ela se tornar maquiadora profissional. Eu tô dando uma aula para ela aprender a se automaquiar. Olha que olhão usando a Cinnabar ou a Expresso para fazer esse côncavozinho. Não é legal? Agora, se ela quer deixar esse olho um pouquinho mais glamuroso, ela pode vir e colocar um pretinho no cantinho do olho e esse olho vai ficar um pouquinho mais pra noite, tá? Aí vai do gosto do freguês, mas eu não faço aula de maquiagem com sombra preta, tá? Não faço porque às vezes a cliente tá aprendendo, não tem muita habilidade e ela se borra toda, tá? Uma coisa legal também que você pode usar o pincelzinho chanfrado, como eu falei aquela vez, que faz o risquinho preto, né? Você pode usar no tom da sombra que você tá usando na maquiagem da sua cliente, embaixo do olho, tá? Do mesmo jeito que eu passei o preto, eu posso vir aqui, dar uma passadinha na sombra roxa, por exemplo. Nossa, eu vou virar um carnaval isso aqui, né? E vou usar aqui embaixo do olho, ó. Ou na própria Cinnabar mesmo. Dá pra ver? Tá? Então, eu posso usar na própria Cinnabar mesmo, se eu quiser passar um pouquinho de marrom aqui embaixo, tá? Eu posso usar daí, onde que eu larguei? O pincel de esfumar, que é o pincel que tá do lado desse, na revistinha aí, no The Look, ele tá do lado do pincel de sombra, a gente acha o pincel de esfumar, que é esse pincelzinho aqui. Eu posso usar o pincel de esfumar, por exemplo, para deixar um olho mais dramático aqui embaixo, deixar ele mais marcado aqui, por exemplo, esse olho aqui com uma Cinnabar, tá? Ou se eu passei lápis preto em cima do olho, também posso esfumar esse lápis preto para não ficar o risco, tá? No caso, eu não usei lápis preto, eu usei a sombra, então ele sai muito mais fácil. O que fica muito feio é deixar aquele risco de sombra. Então, aí você dá uma esfumadinha. Pode ser com a própria sombra iluminadora, dá uma esfumadinha aqui, ou com a própria, com o próprio pincel lapisinho, vir aqui e ir apagando para não ficar aquele aspecto marcado e preto, sabe? Quando fica aquela divisão, o risco aqui.
tá? Então, esse olho que eu tô fazendo aqui é um olho pra minha cliente usar no dia a dia e tal. Claro, quanto mais ela praticar, melhor vai ficar, né? Essa maquiagem dela. Então, só pra recapitular, como que eu faço? Comecei a minha sessão de maquiagem com o 3 em 1, limpei a pele e falei pra ela da importância de hidratar em seguida. Por quê? Porque se ela não hidrata a pele fica preparada para puxar para dentro a primeira coisa que vier. E se vier a base, ela vai puxar a base para dentro e a base vai ficar craquelada. Então sempre usa um hidratante. Então o mínimo que eu vendo numa sessão de maquiagem é o 3 em 1, o hidratante e a base para ela aplicar no rosto, tá? Terminei de passar o 3 em 1 e o hidratante. Em mim, né, passo o primer facial, tá? Naquela região que eu falei pra vocês. Depois do primer, eu passo a base. Se eu estou com olheiras, eu venho e dou a batidinha aqui com o dedo do anel no triângulozinho, passando o corretivo. Não quero que fique marcado, venho e dou um acabamentinho com a base aqui nesse corretivo. Depois que eu corrigi a pele, que é a parte mais chata, que demora mais de eu ensinar a minha cliente, mas é a parte que você tem que dar mais atenção, porque quando você vê uma pessoa bem maquiada, a primeira coisa que você tá reparando nela é na pele. É aquele blush bem passado, não é verdade? Então, eu gosto de caprichar na questão da pele, ensinar a minha cliente a espalhar bem a base embaixo, aqui indo em direção ao cabelo, né? Não, porque ela se vê de frente, mas as pessoas estão vendo ela de lado. Então eu falo pra ela espalhar essa base direitinho. Se ela for fazer um cabelo preso, que ela passe uma base em pó também no pescoço pra não ficar com aquela diferença, tá? Então tudo isso são dicas que você dá na aula de automaquiagem pra sua cliente, tá bom? Depois que eu apliquei a base, corrigi, eu, em mim, gosto de corrigir a sobrancelha, tá? E eu vou pôr o espelho um pouquinho mais perto pra mostrar pra vocês como que eu faço. Onde que eu vou passar a sombra? Eu uso sombra expresso em mim, tá? Mas tem gente que gosta de usar o lápis de sobrancelha. Ouvi muita gente falar que lápis de sobrancelha faz cair os pelos. Não cai não, tá? O lápis da Mary Kay, ele tem uma fórmula para essa região, tá? Então ele não vai cair. A única forma de cair o teu pelo da sobrancelha é se você ficar passando com força em cima do pelo, tá? Eu não uso porque particularmente eu gosto mais em mim da sombra expresso, tá? E vocês vão ver a diferença de uma sobrancelha com sombra expresso e uma sobrancelha sem a sombra expresso, né? A diferença que dá. Onde que tá o pincel? Aqui. Então, eu vou pegar o pincel chanfrado de novo. Venho aqui na minha sobrancelha. Vou tentar fazer sem tampar aqui pra vocês, ó. Vou fazer o contorno aqui, ó. Primeiro eu vou fazer o contorno, realçar o contorno da minha sobrancelha. E aqui em cima também, ó. Tina, mas e se eu não tenho contorno? Como que eu vou fazer? Simples, você vai pegar e vai medir dessa forma. Canto do nariz, canto do olho tem que ser onde começa a sobrancelha. Ponta do nariz, meio do olho é onde tem que ser o alto da minha sobrancelha, tá vendo? E canto do nariz, canto do olho tem que ser, ó, canto do nariz, canto do olho tem que ser onde ela termina. Se ela tiver muito pra cima, ela tá com falha, tá? Outra coisa, eu tenho que ver pelos e não pele, tá? Então, ó, vou fazer bem pertinho, ver se dá pra vocês verem. Eu vou colocar a sombra delineando a minha sobrancelha. Depois que eu delineei, eu venho levemente e dou algumas batidinhas para ele não ficar muito pretão, que eu não gosto muito pretão, tá? Ai, Tina, mas aí ficou muito marcado. Se ficou muito marcado, você vem com um pincelzinho,
o duo de sobrancelha. E você vai dar uma esfumadinha. Cuidado, porque se você passar onde tá a pele, você vai deixar ele sujo, a sua pele suja. Olha a diferença de um rosto onde a pessoa delineou uma sobrancelha e a outra não. Olha, sobrancelha é a moldura do rosto. Muita diferença, né, gente? Então, ensina a sua cliente a delinear a sobrancelha, tá? Terminei de ensinar... Nossa, eu tô ficando horrorosa, né? Com o lado feito, sem fazer. Mas terminei de ensinar a minha cliente a delinear. Ela tá com a pele perfeita, ela fez a sobrancelha. Se ela tá muito incomodada com o corretivo, porque tem gente que se estranha muito, eu já logo dou um batom pra ela já ficar alegrinha, tá? E acerta a cor do batom, porque a senhora Marquette falava que se a cliente não gostou da cor do batom, ela odiou toda a sessão. Então, vamos lá. Agora, eu vou usar o pó bronzeador em mim, tá? Em mim, eu gosto de ficar com o rosto fino aqui, né? O efeito magrinho. Quando a gente quer emagrecer, a gente não faz assim, ó. Então, quando a gente faz o biquinho assim, aqui fica mais escurinho. E aqui fica realçadinho. O realçadinho, eu nunca vou pôr blush aqui, porque senão eu vou tirar o lugar do iluminador, vou tirar o gordinho. Então, eu vou colocar o bronzeador em mim aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem bem direitinho. Passar bem marcado pra vocês verem, tá? Em mim, eu não gosto do meu queixo, porque meu rosto é muito comprido. Então, eu não uso iluminador em mim aqui no queixo. Eu escureço levemente, eu não peguei mais, tá? Então, eu escureço essa região e essa região aqui, tá? Então, a ideia é achatar o rosto, tá bom? Então, aqui eu usei o meu bronzeador. Deixa eu ver no espelho, porque aqui não dá pra ver direito. A iluminação tá bem ruinzinha aqui, né? Mas tá bom. É só pra ensinar vocês mesmo, não é pra vocês ficarem vendo meus defeitos. Com o pincel de pó, eu vou bater no iluminador. E o iluminador, onde eu vou usar? Aqui aonde eu quero que apareça. Então, eu venho levemente aqui, como se fosse um Vzinho, e vou passar aqui, aqui, no meu centro do nariz, para deixar o nariz mais fino, e aqui para destacar o meu batom. Aqui eu não passo, porque aqui é onde eu quero justamente apagar. Se eu quero apagar, eu não vou realçar, concorda? Tudo que eu ilumino, eu aumento. E tudo o que eu escureço, eu apago, tá bom? Então, depois que eu fiz o bronzeador e o iluminador, daí eu vou ou pro batom, se ela tá se sentindo muito apagada, ou eu já vou pro olho e faço isso que eu já fiz com vocês, né? Falo pra ela vir com a sombra iluminadora, que pode ser a Crystalline, ou pode ser essa branquinha do quarteto Black Ice, pode ser qualquer tom, desde que seja mais clarinho. Cuidado, pele negra, de usar uma sombra muito branca, tá? Na pele negra é legal você usar um tonzinho Honey Spice ou o próprio tom do iluminador mesmo, pra não ficar aquele branco, né? E sim, a maquiagem é pra pessoa olhar pra você e ver que você é mais bonita. Não é pra pessoa olhar e falar, nossa, que maquiagem bonita. É igual base. Você percebe que a base é boa quando você olha pra pessoa e você vê assim, nossa, que pele linda. E não, nossa, que base perfeita, né? Se a base é tão perfeita assim, por que você tá vendo que é base? Entendeu? Então, eu começo a sombra fazendo a iluminação aqui, tom médio aqui, que você pode usar como tom médio
esse quarteto Sandstorm, que é bem legal. Você pode usar a Antique Rose, a própria Granite fica bonita. Essa que eu esqueci o nome, a Chocolate Kiss. Enfim, vários tonzinhos que você pode usar como tom médio. E aqui eu gosto sempre de ensinar com a Cinnabar ou com a Espresso, tá? Preferencialmente a Cinnabar. Então, venho com o pincel pazinha no meio do olho e no iluminador, sendo que, como ela está com a sobrancelha feita, você vai ensinar ela a não passar sombra em cima da sobrancelha, sombra iluminadora, né? Antes de fazer o contorno da sobrancelha, esqueci de falar, eu sempre dou uma limpadinha na sobrancelha com um papelzinho higiênico, ou com um cotonete, ou com o próprio lencinho que a gente usou na sessão, tá? Então, eu passo o iluminador, passo a sombra, passo o contorno, fazendo o Vzinho. E aí eu ensino a questão do olho maior, olho menor. E finalizo com a máscara de cílios, tá? Máscara de cílios. Tô aqui com a máscara, a Lash Intensity, mas pode ser qualquer máscara, tá? O que eu ensino a cliente? O que eu falei até agora. Espelho embaixo, ergue a sobrancelha para passar em cima do olho. Então, vamos lá. Encaixo o pincelzinho na raiz dos cílios e faço um zigue-zague para cima. Encaixo o pincel, zigue-zague para cima. Encaixo o pincel, zigue-zague para cima. Ixi, Tina, eu vi que você já fez umas borradas forte aí. Lembra de passar no cantinho dos cílios, que tem muita gente que passa só no meio. Passa no cantinho. Tina, vi que você borrou aqui. O que faz? Passa a mão? Não. Aguenta. Deixa aí. Depois de seco, você passa um cotonetezinho, ele sai. E para passar embaixo dos cílios, o que eu faço? Espelho em cima, olho para cima e, ó. Não precisa abrir a boca, né, Tina? E aí eu passei embaixo dos cílios também, tá? Quem gosta, essa máscara dá pra você usar mais de uma camada, que ela fica bem poderosa, tá? Mas é pra quem curte mesmo os cílios bem marcadão. Beleza? Finalizei o olho com a máscara de cílios. Eu dou como a gente já ficou um tempo passando as coisas e tudo, eu finalizo o blush por último de tudo. Então eu dou uma batidinha no blush. Se você não tem muitas cores, você pode ter um tom neutro, que é o Sunny Spice, que normalmente vem no kit maquiagem. Um tom de pêssego, que é o, por exemplo, Sparkling, que eu gosto bastante. Esse tom Cherry Blossom é um tom rosa, só que ele é um rosa fechado, não é tão aberto quanto o Strawberry Cream, tá? Então é um tom legal pra você ter. Shy Blush é o mais vendido, porque ele é, além de ser um tom rosinha, ele tem um brilhinho dourado, então acaba sendo o que eu vendo mais, tá? Que o povo gosta de um brilho, né? Então eu coloco o blush aqui e dou só uma coradinha na minha pele, porque eu já estou de bronzeador, então o blush é só pra dar uma coradinha, ó, dá um sorrisinho e uma coradinha aqui. Não passa blush no nariz, que eu vejo muita gente passando blush no nariz. Se você escurece o nariz, você achata o nariz, tá? Depois você finaliza com batom. Eu já tava usando o batom mate líquido. E você finalizou, tá? Gente, por que eu quis ensinar isso aqui pra vocês? Porque a sessão de maquiagem, ela pode ser um momento muito especial para você criar uma intimidade maior com a sua cliente e também para ver o que ela tem que tá vencido, o que ela não tem, montar um kit básico. Eu não fico enfiando produtos na minha cliente. Se eu vejo que ela tem uma boa sombra iluminadora e não está vencida, eu não vendo para ela uma sombra iluminadora, eu não enfio nela uma sombra iluminadora, né? Agora, se ela tem, por exemplo, um tom preto, ela tem um tom branco, mas ela não tem um tom para fazer a base, que nem a Cinnabar, eu indico a Cinnabar. Se ela não tem nada para usar na sobrancelha, eu recomendo a Sombra Expresso.
Então aí é você que vai indicar. Se ela já tem o rosto muito cor-de-rosa e ela não gosta daquele tom de pele rosa, você não vai vender um blush rosa pra ela. Você vai vender um blush golden, um blush sparkling, que é o pêssego, um tom de pêssego, entendeu? Porque senão ela vai ficar mais rosa e ela não gosta de estar rosa, entendeu? Então, são essas dicas que você vai dar para sua cliente na sua sessão de maquiagem. Deixa eu ver. Uma coisa muito legal que você pode fazer na sessão de maquiagem é levar etiquetinhas para você etiquetar os pincéis da sua cliente, porque às vezes ela já tem pincel. E se ela não tem, você pode vender ou a coleção de pincéis, ou vender os pincéis separadamente, aquilo que ela não tem, tá? Tem cliente que tem pincelzinho de blush muito ruim, com cerda sintética. Aí você fala, como você vai usar uma maquiagem mineral, agora o pincel é ideal você ter um pincel de blush e tudo mais. Não deu pra ela comprar tudo nessa vez? Anota tudo na lista de desejos dela e na próxima visita, ou num próximo momento, ou num dia que for aniversário dela, quando você for entrar em contato com os parentes que ela colocou na ficha de cliente dela, você pode entrar em contato com a mãe e dizer, olha, você já pensou num presente, né? Ou pro marido, o homem nunca sabe dar presente, né? Então, a sua esposa gostou muito de uma coleção de pincéis, quando eu fiz a aula de maquiagem da Mary Kay com ela, e se você quiser eu posso levar embrulhado pra você e ainda posso parcelar no cartão pra você sem juros, né? Então, é um benefício que você pode indicar ainda mais pro seu cliente, tá? Finalizei tudo, quero passar um pó translúcido por cima, posso. Como eu acho que quem brilha é nós, o resto é vagalume, eu gosto mesmo de passar um iluminador aqui. Eu sempre gosto de estar bem retocadinho o meu iluminador, tá? Porque eu acho que ele dá um efeito bonito, infelizmente não dá pra vocês verem aqui, tá? Mas ele dá um efeito bem legal, a pele bem bonita, né? É o que chama bastante atenção, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam estudar bastante esse vídeo e fazer a sessão de maquiagem com a sua cliente. Se a sua cliente não pode ficar com os pincéis grandes, você pode indicar o pincelzinho de blush para ela passar, o pequenininho, tá? Ela pode pôr, inclusive, no estojinho dela, tá bom? Gente, eu acho que eu falei tudo. Deixa eu até dar uma olhadinha para ver se eu não esqueci de nada. Brilho labial, falei, lápis de sobrancelha. Desculpa, não falei do delineador em caneta e o delineador em gel. Gente, o delineador em caneta, ele é maravilhoso, mas você tem que chacoalhar ele, tá? Se o seu tiver fraquinho, chacoalha ele que você vai ver que ele fica pretão, tá? Mas tem que chacoalhar. E o delineador em gel eu amo. Se eu vou numa festa, uma coisa que eu quero que a maquiagem dura bastante, eu uso o delineador em gel, tá? Porque ele dura bastante, só sai com demaquilante, né? E, enfim, eu gosto bastante. Não falei dos trios de sombra, né? Porque os trios de sombra, eles não são minerais, tá? A tecnologia dele é baked, tá? Ela quer dizer assada, ela é uma sombrinha assada, ela estufa quando ela vai pro forno, tá? Mas ela não é mineral. Gel de sobrancelha é muito legal. Limpou a sobrancelha, tirou a base, fez o contorninho, finaliza com gel de sobrancelha que fica, ó, lindo. Gel de sobrancelha, ele é que nem um gel mesmo, gel de cabelo, ele deixa ele durinho sem despentear e ele dá um leve brilho, fica bem bonito, tá bom? Acho que agora eu falei tudo, lápis, máscara. Eu sabia que o vídeo ia ficar um pouquinho longo, mas é como o vídeo da sessão de maquiagem, de cuidados com a pele que eu fiz com vocês, né? É pra vocês aprenderem. Lembre-se, se você estiver focado em fazer sua cliente se sentir importante e linda, a venda vai acontecer. Não fique empurrando produtos, nós temos muitos produtos. Ela pode dessa vez adquirir alguns, num outro momento ela pode ser anfitriã numa sessão de maquiagem como essa, com as amigas do trabalho, com as amigas da igreja, com as amigas de infância, com a família. Então a sua cliente pode ser anfitriã quantas vezes ela quiser. Cada vez que ela for anfitriã que você vender para as amigas, você pode converter uma parte do que você vender em produtos para sua cliente. Então, gente, faça a diferença, seja uma consultora de beleza e não uma vendedora. E eu tenho certeza que Mary Kay sempre vai ser um negócio muito rentável e vai te
te satisfazer e trazer renda para sua casa todos os meses do ano, tá bom? Se você cuidar da sua carteira de clientes, sempre que tiver um lançamento, entrar em contato com a sua cliente, agendar uma demonstração, o seu negócio ele vai ter giro, vai ter fluxo, porque a sua cliente sempre vai recomendar você para as amigas dela. Tá bom? Então sempre peça indicação, sempre ofereça a venda de um produto linkada com uma sessão ou de cuidados com a pele, ou de maquiagem, ou de fragrância. Eu desejo que você rompa com o seu negócio, que você cresça, rompa, saia dessa situação que você está agora para uma situação muito melhor através do serviço de atendimento ao cliente, porque uma cliente bem atendida, ela é fidelizada, tá bom? Eu desejo todo o sucesso do mundo para você e que Deus abençoe o seu negócio grandemente em nome de Jesus. Amém? Beijo, tchau!